Olá, pessoal! E aí, dando continuidade ao conceito de função, na mesma página 34, lá embaixo, lá no finalzinho, tem um outro exemplo utilizando aí a geometria para trabalhar essa ideia de relação. Ele fala assim, na geometria, o perímetro de um hexágono regular está relacionado com as medidas dos seus lados. Por exemplo, o que é um hexágono regular? Você tem uma figura geométrica plana que todos os lados aí têm a mesma medida. E essa quantidade de lado, por ser um hexágono, são 6, ok? O que acontece? Cada ladinho aqui mediria 1, né? Quem que seria o perímetro? Então, lembrando aí, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 vezes. Se esse lado for 1,5, então como que chegou no 9, que é o perímetro? 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,6, 6 vezes, tá? Se o lado fosse raiz de 3, como é que eu tenho lá? Perímetro, 6 raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3, no total você tem 6 raiz de 3. Se o lado for 2,8, então você tem 2,8 mais 2,8 mais 6 vezes. Se o lado for 10, você vai ter o perímetro 60. 10 mais 10 mais 10, 6 vezes. Então o perímetro é a soma dos lados. E aí ele cria uma formulazinha, tá vendo? Se a medida do lado do hexágono for L, o perímetro será 6 vezes L. Tá? Quem que está em função de quem? O perímetro, ele está em função da medida do lado. Dependendo da medida desse lado, o perímetro altera, ok? Então, o perímetro, ele fica em função da medida do lado, ok? Continuando, se vocês estão aí com a apostila aberta, lá na página 35 tem um outro exemplo, tá? Até aqui ele finaliza com essa fórmula, não há necessidade da gente desenvolver esse conceito aqui. Só você entendendo como é que funciona a fórmula já tá bom, tá? Então ele mostra o seguinte, ó, veja a sequência de figuras ao lado. A quantidade de quadradinhos pintados de verde nas figuras 1, 2, 3 e 4 são. Então, a figura 1 tem um quadradinho verde pintado. Já na figura 2, tem 3 quadradinhos verde pintado. Na figura 3, você tem 5 quadradinhos verdes pintados. E na figura 4, 7. Você pode continuar essa sequência aí para o infinito, ok? O que ele fornece para a gente? Ele fornece uma fórmula, ó, que está aqui no finalzinho, ó. Ele diz assim, ó, que Q é igual a 2N menos 1. O que está representando cada uma dessas letras? O N é a quantidade de quadradinhos pintados e, o Q é a quantidade de quadradinhos pintados e o N é a posição da figura. Por exemplo, na primeira figura, tá? O N valeria 1. Então, como ficaria aqui? Ó? Ficaria 2 vezes 1 menos 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2 menos 1 dá o total de 1 quadradinho pintado, ok? Na figura 2, o N valeria 2. Então, nós ficaríamos com 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 é a quantidade de quadradinhos verdes pintados. E assim sucessivamente. Lá na terceira figura, 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 5 é a quantidade de quadradinhos verdes pintados. Na quarta figura, o N vale 4. Então, faz lá. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 dá 7, que é o total de quadradinhos verdes pintados. Ah, professora, então aí eu posso descobrir quantos quadradinhos verdes pintados tem em qualquer posição. Sim, por exemplo, se eu quisesse da nona figura, da figura 9, como é que ficaria aí? Quantos quadradinhos verdes que tem pintado? No lugar do N, substituiria por 9, então ficaria 2 vezes 9, dá o total de 18, menos 1, 17. Então, lá na nona figura, teremos 17 quadradinhos verdes pintados. Quem está em função de quem? A quantidade de quadradinhos depende da posição da figura. Então, dependendo da posição que a figura ocupa na sequência, você tem aí uma quantidade de quadradinhos verdes diferentes pintados, ok? Então, esses são os primeiros exemplos que a apostila traz e... como sugestão de exercício, tem o exercício 1,
2 e 3. O 1 e o 2 está na página 37 e o 3 está na página 38. Então, com essa explicação, vocês conseguem resolver exercício 1, 2 e 3 da página 37 e 38, ok? Vou fazer outros exercícios de explicação para que vocês consigam resolver essa lista aí que se encontra na página 37, 38 e 39 da apostila. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.